Olá, estamos novamente no programa Asaprev em Foco pela TV Galega de Blumenau. Hoje nós temos uma entrevista fantástica com uma pessoa de um valor enorme. Por quê? Porque cuida do meio ambiente. O nosso querido mestre Lauro Baca, o grande ambientalista. Tudo bem, seu Lauro? Tudo bem, Suzete? Prazer estar aqui com vocês. Tudo bom, Hildo? Bem, tudo ótimo. Muito bom obrigado. Estar aqui. Agradeço o convite. E eu agradeço Nós a é sua que presença. nos sentimos honrados, né? Tudo bem, seu Hildo? Ô, Suzete. Tá bonzinho? Eu estou ótimo. Ah, então tá bom. Então a gente tem que ficar mais tranquilo, né? É. Bom, seu Lauro, o senhor estava conversando conosco ainda há pouco, né? Que o senhor participa também. É uma diretoria, um conselho nacional? Conselho Nacional do Meio Ambiente, representando a Caprena, que é a nossa ONG de Blumenau aqui. Ah, sim. Nossa, que... Olha só, né? É um compromisso bastante grande, sério, E comprometedor, sim. honroso também, mas Honroso, sim. Sim, sim. não é fácil, né, seu Lauro? A questão, digamos assim, ambiental, eu passei por uma fase assim de achar que estava tudo ruim, depois uma fase otimista, porque os avanços foram enormes nessa área, né? E agora novamente uma fase que eu não estou mais tão otimista, né? Porque os desafios, né? Isso me lembra quando a gente fundou a Caprena lá em 73. Puxa, faz tempo. A gente comentou assim, ó, nosso trabalho vai ser como malhar em ferro frio. Não vamos conseguir moldar esse ferro, né, por ser frio, mas pelo menos tentar fazer barulho, e o barulho incomoda, né? Então houve enormes avanços. Por exemplo, aqui em Blumenau, né, como é que era Blumenau lá nos anos 70, 80, né? Todas as fábricas largando toda a fuligem, fumaça pela chaminé sem controle nenhum. A piada da época era que a gente sabia a cor da moda só olhar para a cor da água nos nossos ribeirões, que os dejetos do beneficiamento têxtil e das tinturarias iam todo direto para os rios, né? Blumenau tinha zero de coleta de esgoto, coleta e tratamento de esgoto, né? Por outro lado, Blumenau nos anos 70 era uma cidade das melhores para se viver de Santa Catarina e do Brasil, e ainda a área médica hospitalar das melhores, e ainda né? Vem gente do estado todo. Ainda ontem passei pelo Hospital Santa Isabel, vi estacionado lá um carro de Forquilinha, um município lá do sul do estado. Quer dizer, alguém trazido por um serviço de saúde, provavelmente da prefeitura de Forquilinha, que é vizinha a Criciúma, trouxe algum paciente para o Blumenau, estava ali no estacionamento do hospital. E isso acontece direto, né? A nossa população era de 100 mil habitantes, não tínhamos problemas de trânsito, foi a 5ª cidade brasileira a ter ligação com DDD, né? Descagem, para quem não sabe, jovens de hoje, descagem direta à distância, porque antes disso, para ligar para fora da cidade, tinha que pegar, chamar uma telefonista, dar um número para a telefonista, aguardar que ela desse o retorno. E a descagem direta não, era como discar para um número da cidade, né? Então nem se compara com o celular de hoje. Então Blumenau tinha coisas muito boas, né? E as coisas ruins foram melhoradas. Mas em termos globais, de lá para cá, então muita coisa avançou. A nossa cidade tem mais verde do que tinha há 40, 50 anos, né? Na época era muita agricultura, pastagem nos morros, etc. E aos poucos as pessoas foram desistindo de produzir nos morros, porque a terra, o solo dos morros não é um solo fértil, não é um solo que mantém a fertilidade por muito tempo, né? E com a mecanização não tem como trabalhar no trator numa encosta inclinada. O trator trabalha numa área plana, seja uma autobata, às vezes um pouquinho inclinada, mas não muito. Então, houve então esses avanços todos. Blumenau hoje tem 50% da cidade com tratamento de esgoto, as nossas fábricas não poluem mais, os nossos ribeirões voltaram a melhorar um pouco a qualidade da água, o rio Itajaí já está melhor hoje,
há 40, 50 anos, tudo era jogado no rio. Exatamente. Lá na roça, né, Hildo? Morria um porco, Morria um pouco, jogava no rio. jogava no rio. Lixo, entulho, o resto de roçada, joga no rio. Ainda tem gente que joga, mas é mínimo, né? Eu sempre conto que um dia eu morava ali nos fundos da Ponta Aguda, no Capim Volta, um dia passando de bicicleta naquela ponte lá do Anel Viário Norte, a ponte José Ferreira da Silva, vi um carro de um frigorífico do Alto Vale parado. O motorista abriu a porta traseira e começou a jogar restos de carne estragada no rio, lá de cima da ponte. Então, isso já melhorou muito, já é mais difícil de acontecer. É. Em termos globais, tem as tais mudanças climáticas. Tem, agora, voltando ao CONAMA, né, que foi sua pergunta inicial, né? Conselho Nacional do Meio Ambiente. A luta para tentar frear a destruição da Amazônia é uma luta muito braba, muito difícil. Os interesses envolvidos nisso são enormes. O poder do agro, existe o agro, como diz a ministra Marina Silva, tem o agronegócio, tem o ogronegócio. O grande agronegócio comprometido com o comércio exterior, com a exportação, ele sabe que tem que produzir de forma ambientalmente correta. Mas ainda existem setores, como a ministra chama de ogronegócio, que não querem saber de nada. Quanto mais desmatar, conquistar terras a preço de banana, como na Amazônia, né? E a gente vai aprendendo, então, que a luta está assim, bastante braba. As pressões políticas para voltar a permitir derrubada da floresta atlântica, por exemplo, no Brasil, estão muito grandes. Toda hora aparece um deputado, um senador, ou mesmo um deputado estadual, governador, fazendo pressão. Não, ainda tem muito mato, podemos derrubar, né? Ainda podemos derrubar. Se sobrou 10% da Mata Atlântica, como dizer que isso é muito? Muito, exato. Floresta com araucária sobrou de boa qualidade, não a araucária árvore. Não estou falando daquelas araucárias no meio de pastos, Sim, né? claro, sim. Essa ainda está mais ou menos assim, mas araucária, floresta com araucária sobrou 2%, quer dizer, acabamos com 98%. Né? Daqui a pouco é capaz de acabar tudo, Exatamente. se continuar assim. E tem as mudanças climáticas, né, que é um desafio seríssimo. Então, pela primeira vez na história, o Ministério do Meio Ambiente passou a se chamar Ministério do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas, porque temos que nos preparar para enfrentar isso. E aí, só olhar o noticiário aqui na nossa região mesmo, né? Do ano passado para cá, quantas enxurradas enormes. Exatamente. Cada vez mais, né? Muito sério isso. Eu escrevi um artigo sobre isso, essa expressão. Isso nunca aconteceu aqui antes, se ouve cada vez mais. Foi o Ribeirão Revólver lá em Presidente Getúlio, a própria cidade de Presidente Getúlio. Foi Vidal Ramos, no Alto Vale de Itajaí-Mirim, né? Tem uma ex-aluna lá que mostrou a filmagem, saiu na televisão. A rua principal de Vidal Ramos virou um rio, e ela disse, ela nasceu lá, está com 70 anos, nunca aconteceu antes. Ela conhece a história da cidade desde que, né, o marido dela é de lá, o avô dele é de lá, foi um desbravador, nunca aconteceu antes. Então essas mudanças, então tem muitos desafios. E só para encerrar então um resuminho, aprendi ano passado, 2% das proteínas, das calorias que a humanidade ingere, vem da carne do boi. Da carne? Do boi. Do boi. 2%. Para nós obter, no caso do Brasil é maior essa porcentagem, nós comemos muita carne aqui, mas a média mundial é 2%. Para nós produzirmos esses 2% das nossas calorias, ocupamos 60% das terras agrícolas, ou agropastoris. Poxa vida, olha a diferença. Isso significa mais desmatamento, mais pastagem, mais ocupação da Amazônia, para produzir 2%. Então, é um custo. Eu não quero estragar a alegria do churrasco de ninguém. Mas eu, depois que soube disso, parei de vez de comer carne vermelha. Não como mais. Sério? Não como mais, porque eu me sinto contribuindo com esse estado de coisas, com essa devastação na Amazônia, né? Não vou dizer parar 100%, mas eu aconselharia as pessoas a diminuírem drasticamente o consumo da carne vermelha, que ela está sendo muito impactante ao planeta. A gente também, né, consome pouco. Muito pouco, né? Também. Eu também não sou muito chegada à carne, né, carne vermelha e tal. O Hildo até que gosta, mas a gente
reduziu bastante também. É, faz bem para a nossa saúde e faz bem para a saúde do planeta. Isso, Exatamente. Ô, seu Lauro, assim, ó, a gente que já atravessou, né, todo esse tempo aí, essa vivência, era muito comum, assim, a gente saber que determinadas pessoas gostavam de morar muito próximo dos rios, e outros gostavam, vou fugir aqui dessa baixada, vou para o alto, vou para o morro. E agora tá todo mundo sofrendo, né? Tanto no morro como perto do rio. Então, assim, a gente não sabe mais para onde fugir. No caso, a tragédia do Baú em 2008, que foi assim a maior tragédia climática do estado de Santa Catarina, né? E ainda é até hoje, né? Da região. Foram 135 pessoas mortas, né? Nossa. A casinha onde eu passei a lua de mel, perto do Morro do Baú, ela ficou com 6 metros de terra acima dela, quer dizer, do que era ela, né? Que era, né? E quem passa lá hoje parece que é normal aquela paisagem. A estradinha foi refeita depois que a lama secou, aquele pedregulho, a estradinha foi refeita por cima, tudo secou, o verde voltou. Quem passa lá pensa que aquilo tudo é normal. Então teve lugares 6, 8, 10 metros de lama, onde não tinha aquilo todo, né? Meu Deus. Foi uma tragédia realmente. Uma tragédia. E aí 1 ano ou 2 depois, em janeiro, fevereiro, de 1 ano e meio depois, foi aquela tragédia de Petrópolis. Foram 1.000 e poucas pessoas mortas. Isso significa 5 aviões desses que pousam navegantes lotados com 200 passageiros cada, caírem todos os 5, né? E morrerem todos. Claro, oficialmente foram 990 e poucos mortos, mas tem os vários desaparecidos que... Claro que foram juntos. É evidente. Quase certeza. Aí vem a resposta à sua pergunta, Suzete. 90% das casas levadas pela enxurrada, pela lama, etc., em Petrópolis, principalmente no Vale, agora não sei se é Rio Cuiabá ou Rio Cubatão, estou confundindo, mas tem um córrego, tipo assim, nosso Ribeirão da Velha, né? 90% dos mortos estavam com as suas casas ou sítios de fim de semana dentro dos 30 metros que a lei previa que devia ter de afastamento do rio. Nossa, tá vendo? Ô, seu Lauro, a gente vai fazer uma pequena pausa, mas a gente já volta em seguida para o segundo bloco, né?